Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à disciplina Tecnodocência EAD, agora no semestre de 2022.2. Eu sou a professora Luciana de Lima e o professor Robson Carlos Loureiro vai estar me acompanhando nessa jornada junto com vocês. Então, os objetivos que a gente tem traçado para essa disciplina são esses: compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. E aí vocês vão estudar nessa disciplina os elementos teóricos, alguns elementos políticos e outros elementos práticos. Identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, um dos conceitos teóricos que a gente vai estar trabalhando é sobre interdisciplinaridade. Refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, a gente vai estar estudando quais são esses elementos, esses aspectos políticos que vão ser destacados nessa disciplina. Compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, outro conteúdo teórico é esse da teoria da aprendizagem significativa. E desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, vocês vão estudar algumas coisas nessa disciplina e ao final, mais para o final, a gente vai estar trabalhando com essas entrevistas que vocês vão fazer com professores da educação básica preferencialmente. Então, são 4 conteúdos que vão ser trabalhados: o conceito de tecnodocência, o conceito de interdisciplinaridade, o conceito de políticas na prática docente e o conceito de aprendizagem significativa. Esse é o cronograma da disciplina e é muito importante que vocês guardem essas datas dentro da agenda de vocês, mas principalmente que vocês compreendam os detalhes que essa tabela traz. Então é muito importante vocês perceberem que a disciplina, né, tá começando no dia 22/8, né, com as atividades, e dia 22/8 é uma segunda-feira. Então, se você prestar atenção em todas as outras datas aqui que a gente coloca de início, todas elas são segundas-feiras. Então, é muito importante vocês atentarem que todas as segundas-feiras a gente vai estar iniciando um processo de estudo, tá certo? Com práticas e atividades. Então, vocês fiquem atentos, né? Porque é uma disciplina à distância e é assíncrona, então a gente vai ter praticamente a semana toda para poder desenvolver essas atividades. Então, essa primeira atividade, que é a ambientação e a ementa, ela começa na segunda e termina na quinta-feira, dia 25/8. Eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade durante esse período, e aí vocês podem fazer no dia 22, no dia 23, no dia 24, até o dia 25, às 23h59, tá certo? Então, é por isso que a gente chama que a disciplina de assíncrona, porque você tem tempo para escolher o que você vai querer fazer, tá certo? É diferente da gente ter uma aula marcada e a gente se vê por meio de webconferência. Então, vocês vão assistir vídeos, ler textos e a partir disso vão desenvolver as atividades que a gente vai solicitar. Isso vai acontecer no decorrer do semestre inteiro. Então, nessa primeira semana, como eu já mencionei, a gente vai estar trabalhando com a ementa. Depois, a gente vai estar trabalhando com o questionário de sondagem, que vai começar numa segunda, dia 29 de agosto, e vai finalizar numa quinta, dia 2 de setembro. E aí a gente entra na parte teórica da disciplina, que é tecnodocência, que vão ser 2 semanas de discussão e atividades. Depois, mais 2 semanas para falar sobre interdisciplinaridade, né? Então, é importante que vocês também participem do fórum de discussão, além das atividades que são solicitadas para vocês fazerem nesse período, que está mais vinculada à ideia de um quiz, tá certo? Políticas na prática docente, mais 2 semanas, e aprendizagem significativa, mais 2 semanas. A gente encerra a parte teórica da disciplina no dia 27 de outubro, né, vocês entregando a última atividade prevista, tá? Depois a gente vai para a parte prática da disciplina, que começa em 31 de outubro, né? E segue aqui toda essa parte cor-de-rosa, mais forte. Então, vocês vão desenvolver um roteiro da entrevista com o professor, vão ter 2 semanas para fazer a entrevista com esse professor ou professora,
E vocês vão ter mais uma semana para transcrever a entrevista, arrumar direitinho dentro do modelo que a gente disponibiliza para vocês. Vão entregar essa entrevista e depois a gente vai ter um momento de discussão sobre essa entrevista para vocês trazerem um pouco o ponto de vista de vocês, da compreensão que vocês tiverem em relação à fala desses sujeitos, tá certo? Então a gente inicia esse processo em 31 de outubro, como eu já falei. O roteiro ele precisa ser entregue até o dia 3 de novembro, mas as outras datas estão aqui para que vocês possam entregar as respectivas partes, né, dessa entrevista, tá? E ao final a gente termina então 1º de dezembro com a discussão sobre a entrevista. O questionário de autoavaliação, que é muito semelhante ao questionário de sondagem, é a última atividade da disciplina e vai do dia 5 de dezembro até o dia 8 de dezembro. Quem ficar para a AF já sabe, com a data marcada aqui para o dia 14 de dezembro, tá bom? Mas é muito difícil ficar para a AF nessa disciplina. Só se você não quiser participar das atividades. Elas são muito simples e o mais importante para nós é o quanto vocês vão se engajar e vão refletir sobre aquilo que a gente vai estar discutindo. Então, em termos de avaliação, vocês têm 10 atividades avaliativas, cada uma valendo 1 ponto. E a gente não faz média nessa disciplina, a gente faz o somatório de pontos, tá certo? Então, vocês não vão ter prova, vão ter apenas os quizzes, formulários e os aspectos vinculados à entrevista. Então, o questionário da ementa, por exemplo, ele é um quiz, tá? Então, tem certos e errados, vale 1 ponto. O questionário de sondagem é apenas o preenchimento de um formulário, não há certos e errados. Você preenche do jeito que você quiser, o importante é preencher. Isso vale 1 ponto. Aí na tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas na prática docente, aprendizagem significativa, a gente vai estar trabalhando com um quiz para cada uma. Cada quiz vale 1 ponto também. Na parte da entrevista, o roteiro vai valer 1 ponto, o relatório que vocês vão estar trazendo, né, finalizado, vai valer 1 ponto e a discussão mais 1 ponto. E por fim, o questionário de autoavaliação, que também é o preenchimento de um formulário, como eu falei, muito semelhante ao questionário de sondagem, vai valer 1 ponto também, tá? Então lembra aí que são 10 atividades. Em termos de frequência, né? Quando a gente está no presencial, a frequência a gente avalia pela presença da pessoa na sala de aula ou não. Mas numa distância, a gente está optando por avaliar vocês em termos das atividades que vocês fazem e que vocês não fazem. Então, o fato de você não realizar uma atividade, isso vai computar, além do 0 que você vai receber na nota, 4 faltas, tá certo? Então, eu vou explicar direitinho aqui. A disciplina tem 64 horas aula. Ela é 75, você precisa ter, na realidade, 75% de presença, e isso significa que você pode ter 25% de falta pelas regras da UFC. A gente está atribuindo a cada atividade que a gente mencionou anteriormente 4 presenças. Isso significa que você pode faltar, deixar de fazer 4 atividades. Mas se você faltar em 5 atividades, você fica reprovado por falta, tá certo? Então toma cuidado aí para não deixar de fazer muitas atividades. Isso não invalida a nota de vocês. Então, se você faltar em uma atividade como eu mencionei, você vai ficar com 0 nessa atividade e 4 faltas. As aulas são todas virtuais e assíncronas, tá certo? Por isso a gente tem que estar no Classroom, que é o ambiente que a gente escolheu para todo mundo estar junto. Então, eu queria mostrar só para vocês um detalhe importante. Nós ofertamos esse semestre 2 turmas de Tecnodocência AD, a turma 1 e a turma 3. Então, se você está na turma 1, você vai entrar no Classroom azul. Se você está na turma 3, você vai entrar no Classroom verde, tá? Então, é muito importante vocês distinguirem aí bem qual é a turma de vocês, tá certo? Porque são turmas diferentes, né, com pessoas diferentes, tá? Então, muito embora os professores sejam os mesmos, Luciana e Robson estarão nas 2 turmas, tá certo? Nós seremos acompanhados por 2 estagiários de docência, alunos de mestrado que estão na turma 1, a Andressa e a Wênia, e mais um aluno de mestrado também no estágio de docência,
que é o Glailton para a turma 3, tá certo? Além disso, a gente vai ter a bolsista Ana Maria, que vai estar coletando informações tanto da turma 1 quanto da turma 3. Então, essas pessoas vão estar todas com perfil de professor, tá bom? Então, fiquem atentos a isso, porque vocês podem se dirigir a qualquer uma dessas pessoas, mas oficialmente, Robson e Luciana são os professores de vocês. Bom, nós temos vários espaços virtuais vinculados à tecnodocência, e é muito interessante que vocês naveguem por esses espaços para vocês conhecerem o que a tecnodocência tem oferecido para vocês em termos de produto e de serviço. Então, além de ser uma disciplina, né? Então, a gente tem o nosso site e é bacana vocês visualizarem aquilo que a gente faz, né, com todas as nossas redes sociais, aquilo que a gente faz no ensino, na pesquisa, na extensão. A Tecnodocência AD está aqui, então é bom vocês conhecerem. Aqui do lado, né, do lado direito, tem esse azulzinho aqui que é o nosso blog de recursos criativos aí para produção intelectual, que na realidade são aplicativos, né? Que a gente tem uma bolsista que busca esses aplicativos mais atuais nas diferentes áreas do conhecimento e coloca aqui no blog. E são aplicativos muito novos, vocês podem obter as informações, baixar no celular de vocês e tentar usar. A gente tem o nosso YouTube, onde esse vídeo vai estar certamente depositado lá, né? Mas existem várias outras linhas, né? Vários outros vídeos que a gente colocou aí para vocês, vocês podem consultar. E a gente tem também a nossa página no Facebook, então vocês podem ir atrás dela também. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem um podcast, se chama Coruja Não Usa Lanterna. Então, se vocês quiserem conhecer aquilo que a gente produz, né, as discussões que a gente faz em termos de podcast, vocês podem também conhecer. Eu deixei aqui alguns endereços, né, o endereço do site ou do portal, o endereço do Facebook, do YouTube, do blog, e a gente também tem um Instagram, que eu não mencionei, mas a gente tem, @tecnodocência, se quiser seguir a gente por lá também, a gente sempre traz notícias novas, né, e coloca em todos os nossos grupos. E o nosso endereço de Gmail, tecnodocência.lab@gmail.com. Então, se vocês não conseguirem falar conosco pelo Siga, por exemplo, pode mandar e-mail para esse endereço aí, que tá tudo certo. Então, a primeira atividade que vocês vão fazer essa semana é o questionário da ementa. Então, são perguntas no estilo quiz sobre informações da disciplina. Então, eu estou perguntando coisas que eu estou falando aqui para vocês nesse vídeo, né? Então, é importante que vocês assistam esse vídeo na íntegra para poder captar as informações e responder o quiz da melhor maneira possível. Eu queria que todo mundo, né, completasse um pontinho, tá bom? Vale um ponto na nota e o preenchimento é até o dia 25 de agosto de 2022. Como eu falei, tudo começa na segunda, no dia 22, e vocês podem preencher até o dia 25/8. Tem uns detalhes importantes que eu quero mostrar para vocês agora. Então, quando vocês estiverem no Classroom, tá certo? É importante vocês entrarem nessa parte de trabalhos da turma, né? E verificar qual é o trabalho que está disponível para vocês. Então, certamente o quiz vai estar nesse formato aqui. Você clica em ver trabalho, que vai abrir essa outra tela. Nessa outra tela aqui, você vai ter acesso ao documento, você vai abrir, vai preencher, mas é muito importante que depois que você preencha o seu quiz, ou o seu formulário, ou desenvolva a sua atividade, você vem aqui e clique nesse marcar como concluído. Porque se você não clicar em marcar como concluído, o sistema vai entender que você está pendente. Muito embora eu não observe pelo sistema, eu vou observar pela planilha gerada pelo Google Drive, tá? Mas você depois pode ficar preocupado ou preocupada porque a sua atividade não ficou como concluída dentro do sistema. Então, é só você clicar aqui depois que você terminar, tá certo? Você pode adicionar um comentário aqui para a turma, né, sem nenhum problema, ou então algum comentário privado para mim ou para o Robson, que vamos ter acesso a essas informações. Tá bom? Então fiquem atentos, que isso é muito importante para depois vocês ficarem preocupados, né? No sentido de, ah, meu Deus, não fiz minha atividade, o sistema não entendeu o que eu fiz, sendo na realidade você fez e eu recebi, tá? Muito bem, mais uma vez, o nosso site é tecnodocência.virtual.ufc.br.
e o nosso contato virtual é tecnodocência.lab@gmail.com. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Eu espero que seja um semestre muito frutífero e que a gente possa aprender muito uns com os outros. A gente se vê por aí lá no Google Classroom. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom.